separando, né, a sua oferta. Amém? Mesmo você na sua casa, você vai lá, separa a sua oferta, guarda e fala assim: esse aqui é para o Senhor. Amém? E no primeiro momento que você estiver com seu líder de célula, né, você esteja passando para ele. Amém? Nós estamos querendo investir um pouco mais nessa questão de fazermos culto ao vivo, né? Fazermos culto na igreja. Nós não sabemos o quanto vai durar essa quarentena. Então, a minha oferta e a sua oferta, né, estará abençoando o reino de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, né, no decorrer dessa ministração, ou até mesmo no final, você separa a sua oferta, entregue para o seu líder de célula, né, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos passar para o momento da palavra. A gente está passando por um momento inédito, né? Pelo menos na minha existência, né? Eu ainda nunca tinha visto isso, só em filmes, né? E às vezes uma situação como essa, amado, vem confrontar a fé até daqueles que estão firmes na igreja, aqueles que estão crentes, né? Mas estava orando, né? Deus falou algo tão profundo em meu coração, irmãos, tão maravilhoso, que eu falei assim: Senhor, todos tinham que entender isso. Amém? E o que Deus falou no meu coração, num dos momentos que eu tenho a sós com Ele, é o que eu quero compartilhar com você agora. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 66, versículos 19 e 20. Salmos, capítulo 66, versículos 19 e 20, diz o seguinte, irmãos: entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Aleluia. Olha só que tremendo, irmãos. Olha só, amados. Deus tem ouvido e tem me atendido a voz da minha oração. Irmãos, outro texto que eu queria passar para os irmãos, também Salmos 29, versículo de 1 a 5, diz o seguinte: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da tua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Irmãos, olha só que tremendo. Aqui, dois textos de Salmos. Um falando que o salmista falava a Deus e Deus ouvia. E outro texto, Salmo 29, de 1 a 5, falando a voz de Deus, o salmista ouvindo a voz de Deus. E ele fala aqui, irmãos, que a voz do Senhor é poderosa, é majestosa. Amém? Irmãos, isso, queridos, isso é o quê? É um diálogo. Isso é uma conversa. É você falando com Deus, Deus ouvindo e Deus falando com você. Queridos, o mundo precisa disso. Eu preciso disso. Você precisa disso. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos falar com Deus e saber que Ele nos ouve. Amados, o mundo teria uma outra direção. As nações teriam
uma outra direção, se a humanidade aprendesse a ouvir Deus. Queridos, olha só a vida de Davi. Davi logo cedo, irmãos, logo moço, ele ouvia a voz de Deus. Lá quando ele estava pastoreando o rebanho de seu pai, né, Deus falava com ele, ele escrevia salmos ali, né, e Deus estava com ele a ponto de ele matar ursos e leões, cuidando do rebanho do seu pai. E a trajetória de Davi, queridos, foi uma trajetória de vitória, de conquista. Foi uma trajetória, irmãos, de muitas guerras, sim, irmãos. Porque quando nos levantamos para Deus, muitos se levantam contra nós, até mesmo Satanás. Mas o que importa, queridos, é que Deus está conosco. Irmãos, e nós sabemos que Deus está conosco quando nós ouvimos a voz dele e quando ele fala conosco. Mas olha, Davi ele foi levantado na posição que Deus quis que ele fosse levantado. Mesmo com todas as guerras, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tudo que se levantou contra ele, ele se levantou na posição que Deus quis que ele se levantasse. Muitas vezes, amados, nós queremos uma posição de destaque, né? Às vezes na casa de Deus, às vezes no trabalho, né? Sei lá, na sociedade, sei lá qual os seus sonhos, né? O que você tem almejado, né? Mas, amados, você vai alcançar isso se você ouvir Deus e falar com Deus. Como eu falei, o mundo precisa ouvir Deus. Estamos passando por momentos, queridos, que a humanidade precisa ouvir a voz de Deus. Amém, queridos? E a gente não vê isso só na vida de Davi. Olha, amados, uma das pessoas que eu mais admiro na Bíblia é Moisés. Querido, Moisés, ele teve ali uma trajetória, né, no Egito, até 40 anos de idade, sem o mínimo relacionamento com Deus, né? Nada, né? E Deus ali proporcionou que ele fosse para o deserto, e no deserto, irmãos, Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus. Moisés aprendeu a falar com Deus. Amados, depois que isso aconteceu, depois que Moisés aprendeu a falar e ouvir com Deus, a sua vida mudou completamente, irmãos. Ele estava ali pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro, quando a sarça começou pegar fogo, né? E não se consumia. Deus chamou a atenção de Moisés e ele, a partir dali, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus e falar com ele. Irmãos, Moisés fez com a mão de Deus proezas. Moisés, ele conseguiu libertar na unção de Deus, irmãos, aproximadamente 6 milhões de pessoas. É uma coisa assim extraordinária, né? Tudo porque ele ouvia a voz de Deus e falava com Deus. Queridos, nós estamos em quarentena e nós precisamos aprender isso, né? Muitas vezes nós, para preencher o nosso tempo em casa, né? Eu ainda tenho que trabalhar, mas muitos estão em casa, muitos estão procurando filmes, né? Entretenimentos diversos. Não é errado, irmãos, não é errado. Mas aproveite esse tempo para você ouvir a Deus. Amém? Aproveite esse tempo para você falar com Deus. Deus, ele quer nos ensinar a termos um relacionamento com ele. Amém? Moisés, amado, ele só conseguiu tirar toda aquela multidão do Egito porque ele ouvia Deus. Ele cumpria tudo que Deus falava minuciosamente. Que bênção, irmãos, a vida de Moisés. Queridos, olha só a vida de Samuel. Samuel, ele foi sacerdote, né? Ele foi profeta,
né? E ele foi, né, um homem grandemente usado por Deus, né? E Deus logo cedo falava com ele. Eu quero ler com você aqui no livro de Samuel, capítulo 3, diz o seguinte: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado... Só um minutinho aqui. No lugar acostumado, o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se assentou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então Eli entendeu, amados, que era a voz de Deus que estava falando com Samuel, e deu a direção para Samuel. Então, pela última vez, Deus chamou Samuel novamente, e ele falou assim: eis-me aqui, Senhor. Então, amados, era muito cedo, muito jovem ainda, quando Samuel começou a ouvir a voz de Deus. E o ministério dele foi um ministério tremendo, irmãos. Assim, um ministério muito abençoado. Samuel, ele foi usado poderosamente. Ele ungiu Saul, ele ungiu, né, Davi como rei. Amados, um ministério poderoso. Tudo, amados. Por quê? Porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Eu me acho assim também de admirar a vida de Josué. Josué, amado, ele tinha um desafio muito grande em suceder Moisés. A Bíblia fala, amados, lá em Êxodo capítulo 33, se eu não estou enganado, versículo 11, fala que Deus, ele falava com Moisés face a face, e Josué tinha a responsabilidade de dar andamento naquilo que aquele homem que falava com Deus face a face tinha. Aquela responsabilidade de Moisés, Josué tinha a responsabilidade de dar andamento. Olha só, querido, que coisa tremenda, né? Mas, amados, ele fez o papel muito bem. Josué fez o papel direitinho, querido. Ele terminou aquela trajetória, né? Ele atravessou o Jordão, ele entrou na terra prometida, né? Ele tomou posse de toda aquela terra que Deus já tinha planejado para o povo de Israel. Irmãos, com um braço forte. Amém? Com um braço forte. Estou me lembrando aqui de uma passagem bíblica em que Josué orou, amados, e o sol parou, irmãos, e a lua parou. Olha só que coisa mais tremenda, queridos. Aconteceu isso também, né, com o profeta Isaías, né? Mas foi poucos minutos, né? Com Josué foi o dia inteiro, tudo isso, porque Deus ouviu. A Bíblia fala, irmãos, olha que coisa mais tremenda, porque Deus ouviu a voz de um homem parar o sol, que na verdade nós sabemos hoje que foi a terra que parou, a rotação da terra parou, queridos, na oração de um homem. Irmãos, o que Deus pode fazer é tremendo.
O que Deus pode fazer é poderoso, irmãos, quando nós temos um diálogo com Deus, quando nós aprendemos a ouvir Deus, falar de Deus e ouvir a voz de Deus, irmãos, é poderosíssimo. O que Deus pode fazer com a tua vida, amados, com a minha vida, quando nós aprendemos a ouvir Deus e falar com Deus. Queridos, eu tenho tido experiências maravilhosas, sabe? Pela manhã, eu tenho acordado mais cedo lá em casa, e eu tenho orado, e eu tenho falado com o Senhor, e eu tenho ouvido a voz do Senhor, irmãos. São os melhores momentos da minha vida, sabe? O dia tem muitas vitórias, né? Nosso dia tem muitas vitórias, mas é naquele momento que eu estou ouvindo a voz de Deus, que eu me sinto, irmãos, assim, sabe, cheio, sabe, alegre, feliz, empolgado, né? Sabe, cheio de vida. Eu sei que o mundo está um caos, irmãos, mas existe uma redoma ao nosso redor. Por quê? Porque nós estamos ouvindo Deus. Eu queria, amado, motivar você a ouvir Deus. Eu queria motivar você a exercer essa prática de ouvir Deus e falar com Deus. Sabe, separe um momento, sabe, para o Senhor. O primeiro passo para a gente ouvir, queridos, a voz de Deus é você começar lendo a palavra e ali ele começa a falar algo que está, sabe, além daquelas palavras, ou às vezes aquelas palavras solta, né, daquele papel, ou até mesmo do seu celular, sabe, salta dali, sabe, e entra no seu coração, sabe, são momentos preciosos, queridos. Eu estou lembrando aqui também o apóstolo Paulo, ele teve uma trajetória, queridos, assim, muito dura, né? De muito sofrimento, muita luta. Mas tudo valeu a pena, irmãos. Porque ele ouvia a voz de Deus. Tudo valeu a pena, amados. O próprio apóstolo Paulo, no momento da morte dele, ele falou assim, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Né? E ele fala, amados, que já estava reservado para ele uma coroa, né? Que o Senhor tinha preparado para ele. Tudo isso, querido, porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Logo no início da conversão, né? Onde Jesus chegou para ele, o derrubou do cavalo e falou para ele, Saulo, Saulo, né? Por que me persegues? Né? E ali ele nunca mais parou de ouvir a voz de Deus. Queridos, é uma bênção, amém? É uma bênção ouvir Deus e falar com Deus. É uma bênção você ter essa prática, né? Aproveite esse tempo que você tem, né? E fale para o Senhor, Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. Senhor, me ensina a ouvir o que teu Espírito fala. Ensina-me, Senhor. Irmãos, você vai ver que a sua vida cristã, ela vai tomar outro sentido, ela vai tomar outro rumo. Amados, na verdade não existe vida cristã se nós não ouvimos a voz de Deus, se nós não falamos com Deus. Amém? Se você tem ido para a igreja, se você tem assistido os cultos, né? E sua vida, se você não tem tido essa experiência de ouvir Deus falar no seu coração, né? Conduzir você, como diz lá o profeta Isaías, que uma voz atrás de nós vem falando, vem guiando o caminho. Se você não tem tido essas experiências, irmãos, eu quero falar para você que você não ainda experimentou, né, o que é realmente o Evangelho de Jesus Cristo. Você ainda não experimentou o que é ser crente em Jesus Cristo. Você não experimentou o melhor do relacionamento com Deus. Amém, queridos? Então, que essa palavra, né, entre em seu coração e que você realmente esteja se colocando diante do Senhor e fala, Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. Espírito Santo, ensina a ouvir a tua voz. Amém, queridos? Faça essa oração, a tua oração. Amém? E a tua vida vai mudar
como a minha vida tem mudado. Amém? Deus vai falar, né, coisas maravilhosas, palavras de consolo. Deus vai advertir você. Deus vai apontar os teus erros, queridos. Deus vai falar o que você precisa. Deus é Pai. Amém? Deus, Ele é Pai. Ele, como diz o outro, Ele não é padrasto, né? Deus é Pai. Ele, às vezes, nós pedimos alguma coisa e não somos atendidos. Por quê? Porque Deus não é bom? Não, irmãos, porque Deus é bom. Deus, Ele não vai dar aquilo que você quer. Ele vai dar aquilo que você precisa. Amém? Ele é um Pai sábio. Nós sabemos que um Pai sábio, ele não dá tudo o que o filho quer. Ele dá o que o filho precisa, né? Às vezes ali o pai chateia, o filho chateia com o pai, né? Mas mesmo assim, irmãos, Deus, ele ouve a nossa oração, né? Tem uma historinha de um pai muito bom, muito justo. Ele tinha viajado, o filho em casa, o filho ligava para o pai e falava: pai, manda dinheiro, pai, manda dinheiro. E o pai falava assim: meu filho, lê a Bíblia, meu filho, lê a Bíblia. E o filho, no outro dia ligava: pai, manda dinheiro, pai. E o pai respondia a mesma coisa: filho, lê a Bíblia, né? E o filho já estava chateado com aquilo. Quando o pai chegou de viagem, o pai foi lá, pegou a Bíblia, abriu, mostrou para o filho, né? E o dinheiro estava dentro da Bíblia. Olha só, porque o filho não ouvia o pai. Então, ele foi privado, né, de bênçãos, né? No caso ali, da bênção financeira. Mas quando nós não temos o relacionamento com Deus, irmãos, nós somos privados de muitas bênçãos. Amém? Nós somos privados, Pai, nós somos privados assim de todas as bênçãos que um pai bondoso, né, dá para os seus filhos. Então, querido, eu queria encerrar, né, essa ministração orando, né, pedindo a Deus, ao Espírito Santo, que Ele venha nos ensinar a ter um diálogo com Ele, né, a falarmos com Ele, a ouvir, né, a sua voz. Amém? Então eu quero que você na sua casa esteja fechando os teus olhos. Amém? Vamos orar comigo. Amém? Pai amado, Pai querido, doce Espírito Santo, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Sabemos que tu és um Pai justo, Pai, um Pai amoroso, um Pai que quer estar com o seu filho, com seus filhos, um Pai que quer ter comunhão com seus filhos. Pai, muito obrigado, Pai, pelo que tu és, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu sei, Pai amado, que muitas vezes nós temos pedido e não temos recebido. Entendemos porque não temos sabido pedir. Muitas vezes pedimos de maneira egoísta, né? Muitas vezes pedimos de maneira, Pai amado, que não vai de encontro, né, aquilo que o Senhor quer para nós, ó Pai amado. Às vezes, ó Pai amado, não somos como criança que pedimos sem saber o que é melhor para nós. Como uma criança que às vezes deixa algo que tenha substância, Pai amado, para a vida dela e escolhe um sorvete, porque não sabe o que é melhor para ela. Assim, às vezes nós fazemos nossas orações dessa forma. Pai amado, ensina-nos a orar, ensina-nos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Pai amado, às vezes nós não gastamos tempo com o Senhor. Pai querido, ensina-nos, ó Pai, a gastar tempo contigo, Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos, ó Pai amado, ser privados das tuas bênçãos, de ouvir a tua voz, porque nós não sabemos orar. Em nome de Jesus, ensina-nos, ó Pai. Ensina a tua igreja, Senhor. Ensina, Pai, a comunidade, Pai amado, em nome de Jesus, a comunidade evangélica cristã, Pai amado, do Vicente Pires. Ensina-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Ensina cada membro da nossa igreja. Nós queremos, ó Pai, ter um nível maior de relacionamento contigo. Nós queremos ter um nível maior de comunhão contigo. Nós queremos, ó Pai amado, ouvir e falar contigo, Espírito Santo. Nós queremos, ó Pai, usufruir das bênçãos, ó Pai, de ter um Deus dentro de nós,
porque nós somos casa de Deus. Em nome de Jesus, Pai amado, em nome de Jesus. Como eu já